Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Antes de tratarmos do assunto proposto, gostaria de fazer um agradecimento especial ao querido irmão e amigo Rodrigo Custódio, do canal Para Que Possamos. Estivemos juntos numa entrevista no sábado, 21 de outubro, e foi muito bom o papo que nós desenvolvemos lá no seu canal. Queria agradecer a generosidade, a bondade, a paciência do Rodrigo para comigo e pelo fato de ter publicado aí a nossa entrevista. Que Deus continue abençoando você, Rodrigo, no seu trabalho, que através do seu trabalho muitas almas possam se voltar para a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro Salvador. É em nome dele que eu rogo essa bênção sobre você e sua família, Rodrigo. Meus queridos, eu pretendo analisar com vocês algumas coisinhas contidas aqui nesse livro, algumas afirmações de Ellen White contidas aqui no livro Primeiros Escritos, no capítulo O Plano da Salvação. Olha aí, tá dando para enxergar direitinho aí. Ó, capítulo O Plano da Salvação, a partir da página 149, ok? Ellen White falando sobre o plano da redenção é algo que precisa da atenção dos adventistas, já que eles a consideram como a sua profetisa, ou o espírito da profecia, né? Então vamos considerar algumas coisas que o espírito da profecia diz, para ver se o que o espírito da profecia, entre muitas aspas, diz, se coaduna com a palavra de Deus, se está em harmonia com a palavra de Deus. Vamos lá então? Vamos fazer algumas considerações rápidas aqui. Aqui na página 149, ela diz acerca de Jesus: fez então saber a hoste angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhes que estivera a pleitear com seu pai e oferecera-se para dar a sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. Nós teríamos, olha, eu poderia fazer um vídeo só sobre essa declaração aqui, um vídeo inteiro de mais ou menos 1 hora, para discutirmos as implicações do que ela disse aqui, nesse trecho. Primeiro, Jesus pleiteando com o Pai para que o Pai aceite o seu plano de resgate da humanidade. Jesus pleiteando com o Pai. Eu tive observando o dicionário e pude colher alguns sentidos, alguns significados da palavra pleitear. Defender, manifestar-se em favor de, requerer, empenhar-se para obter, concorrer, disputar, debater, discutir, demandar, especialmente em juízo. Todos esses são significados da palavra pleitear. Primeiro, então, de tudo isso, isso nos leva a entender que Jesus precisou pleitear com o Pai. Jesus precisou debater com o Pai. Jesus precisou discutir com o Pai. Ou seja, com que propósito? Com o propósito de convencê-lo a deixar ele ir, Jesus, ir, ouvir, né, em busca da humanidade perdida.
Jesus teve que convencer o pai, pleiteou com ele, debateu, discutiu, manifestou-se em favor de, né? Demandou, defendeu, empenhou-se. Teve que fazer tudo isso para que o pai o deixasse vir ao socorro da humanidade. Se a gente observa o que a Bíblia diz, e daqui a pouco eu vou mostrar alguns textos que não estão de acordo com esta ideia aqui, deste pleitear de Jesus com o Pai, vocês vão perceber que a Bíblia, ela caminha numa direção, e Ellen White, o espírito da profecia, caminha noutra direção. Mas vamos seguir com o restante do comentário aqui. Depois de dizer que ele estivera a pleitear com seu pai e oferecer-se como resgate, né? Tomando sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão. Aí ela diz aqui, que pelos méritos de seu sangue, veja, méritos de seu sangue, ela poderia parar por aí, méritos de seu sangue. Não, mas ela acrescenta algo, além dos méritos do sangue de Cristo, que foi derramado para salvar, teria que haver algo mais, e esse algo mais agora é o quê? É a parte do homem, é a parte que cabe ao homem. Quer dizer que os méritos do sangue de Jesus não seriam suficientes. Méritos do seu sangue e obediência à lei divina. Aqui está o grande erro. Aqui está um grande problema com a ideia de salvação propugnada, proposta por Ellen White. E, evidentemente, isto aqui é a mesma ideia de salvação que possui a teologia adventista. Méritos do sangue de Cristo, mais obediência à lei divina. Esse é o problema. Esse é o problema. Aqui, veja, méritos do sangue e obediência à lei divina redundaria em quê? Em ter o favor de Deus. Em ter o favor de Deus. É interessante que ela não usa a palavra graça aqui, ela usa a palavra favor. E, evidentemente, ela não pode usar graça aqui, por quê? Porque graça é favor imerecido. Ela não poderia usar graça aqui, né? Porque graça é favor imerecido. Mas, preste atenção, para você obter o favor de Deus, teria que haver duas coisas. Méritos do sangue de Cristo, e que mais aqui? Que mais? Obediência à lei divina. Esse é o problema. Esse é o problema. Vamos ler alguns textinhos apenas, porque quando eu elaborei uma apostila para refutar o bebezão, com aquelas ideias esdrúxulas de sinergia, eu tratei muito dessa questão na minha apostila. E agora eu quero ler apenas alguns versículos para a gente poder terminar o vídeo aqui dentro de um tempo satisfatório. Mas vamos lá, Romanos capítulo 4. Vamos ler aqui os versículos 4 e 5 primeiro. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Veja, se você trabalha, você passa a merecer o quê? O seu salário. Por isso Paulo diz, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Quando Paulo usa o termo aqui, o verbo, né, trabalha, ou trabalhar, ele tá tratando da questão do que mesmo? Da obediência à lei em contraposição à fé. Porque é isso que ele faz aqui. Especialmente nesse trecho do livro de Romanos.
Obedecer à lei, produzir obras da lei, significa o quê? Trabalho, certo? Então, se você trabalha no sentido de obedecer à lei, de produzir obras da lei, você tem o quê? Direito ao seu salário. Você é merecedor do seu salário. Ao que trabalha, o salário não é considerado como dívida, não é considerado como favor, e sim como dívida. Tá vendo? Então, quando você trabalha, quando você produz obras da lei, quando você procura obedecer à lei e produzir obras da lei, você está trabalhando. Certo? Você está trabalhando. E você não pode receber favor em troca disso. Você tem que, obrigatoriamente, receber salário. Você merece o salário. Entende? Porque favor é contra o mérito. Favor aqui depõe contra mérito. Certo? Verso 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Em contraposição ao trabalho, ele lança a fé aqui na discussão. Porque a fé não vem de nós, porque se ela viesse de nós, seria trabalho nosso. Então a fé aqui está em contraposição à obediência à lei, à produção de obras da lei. A fé aqui é dom. A fé aqui é favor divino. A fé aqui é graça de Deus derramada sobre nós. E essa fé que nós recebemos é que vai nos justificar, porque ela virá como o quê? Como justiça de Deus. Porque não é fé simplesmente por fé. É fé em Cristo, fé no que Ele fez. Então, há aqui, veja bem, um conflito entre favor divino e mérito humano. Os dois não podem coexistir. Não podem coexistir. E é justamente isso que propugna Ellen White, aqui a página 149 do livro Primeiros Escritos, a fim de que por meio dele, Jesus, o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus. Ele poderia ter o favor de Deus pelos méritos do sangue de Cristo e obediência à lei divina. Ora, se ele obedece à lei divina, ele não depende mais de favor. Ele, inclusive, merece ser pago. Paulo trabalha essa questão aqui no capítulo 4 de Romanos. E só uma besta quadrada é que não saberia reconhecer isso. Ainda que essa besta quadrada tenha o quê? Diploma de mestre em teologia. Então, o assunto está muito bem colocado por Paulo aqui. Mas em adição a isso, a gente lê, por exemplo, Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus se manifesta sem lei. E aqui no verso 22 diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Todos os que creem. Judeus e gentios. Então a justiça se manifesta através da fé, sem lei. Porque se Paulo incute a lei aqui, se ele coloca a lei como condição de justificação, aí tudo viria por água abaixo. A nossa salvação não seria mais por graça. Não seria mais por graça, porque graça, veja bem, a graça não pode se harmonizar com obras. É isso mesmo que Paulo deixa claro aqui em Romanos capítulo 11, versículo 6, olha só. Vamos ler o 5 também. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Graça e obras da lei não podem conviver harmoniosamente.
Graça é favor imerecido. Obras da lei produz o quê? Produziria. Teria que produzir méritos. Teria que produzir um salário, uma paga em troca, não favor. Ora, eu trabalhei para o meu patrão, desenvolvi uma obra para ele. Então aí o meu patrão chega para mim e diz: Paulo, eu vou te fazer o favor agora de lhe retribuir com algo, já que você fez algo por mim. Seria ridículo, né? O trabalhador é digno do seu salário, disse Jesus. Não é verdade? Não foi isso que Jesus disse? Então veja, essa ideia de mérito humano, ela é incompatível com a graça. Não dá para conciliar as duas coisas. E é justamente o que Ellen White, o espírito da profecia, está colocando aqui no livro Primeiros Escritos, página 149, a fim de que por meio dele, Jesus, né, o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus. Vocês viram como isso é incompatível com a Bíblia. Essa declaração é antibíblica. E por fim, para terminar a nossa análise sobre esse texto aqui, eu me recorro a Romanos capítulo 5. Eu poderia ler muitos outros textos, né? Mas vamos ficar só por aqui, porque tem mais coisas para discutir nesse capítulo de Ellen White aqui. Romanos 5,19. Vamos ver se há possibilidade de sinergia, então. Vamos ver se Paulo se contradiz. Vamos ver se Paulo é incoerente, como é incoerente a senhora Ellen White. Aqui no versículo 19, vamos ler só esse. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão é meu aqui, tá? Paulo está tratando do pecado de Adão. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A justiça vem por meio da obediência de um só e não de dois. Jesus do seu lado e eu do meu. Não há sinergia na salvação. Quem assim insiste está falando contrário, está sendo contrário à palavra de Deus. Está falando contra a palavra de Deus. Está acrescentando algo ao plano da salvação. Algo antibíblico, que é o que faz esta falsa profetisa aqui, ó, que escreveu esse lixo aqui. Isto é inadmissível. Mais à frente, a página 150. Ela diz aqui, olha só o que ela diz aqui. Ainda falando sobre Jesus pleiteando com o Pai para que o Pai pudesse aceitar o seu plano, hein? A ideia transmitida aqui é essa, implícita que é essa. O plano é de Jesus e ele teve que pleitear com o Pai. Aí ela diz aqui, olha. Ele deixaria toda a sua glória no céu, esse ele é uma referência a Jesus. Apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações com que um homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados. Quer dizer, então, que se Jesus ele não se tornasse homem e não se submetesse às várias tentações, ele não poderia saber, né, como socorrer os que fossem tentados. E que, finalmente, depois que sua missão como ensinador se cumprisse, seria entregue nas mãos do homem. Sua missão como ensinador? A missão de Jesus foi ensinar como vencer as tentações. Sua missão como ensinador. Aí alguém poderia me questionar, dizer, então quer dizer que você está querendo dizer que Jesus não nos ensinou nada? É óbvio que nos ensinou muitas coisas, né? Claro que Jesus ensinou muitas coisas para os discípulos, né?
para nós através da sua palavra revelada. Mas daí eu dizer que a missão de Jesus, ela se caracterizava como uma missão de um professor que veio ensinar, colocar a missão de Jesus como ensinador como a principal meta da sua missão, o principal escopo da sua vinda, da sua encarnação, da sua morte. Vocês acham que não tem algo de estranho nessa história? Mas ela está sendo, nesse ponto que ela está sendo coerente consigo mesma, porque ela diz que nós só poderemos obter o favor de Deus graças aos méritos do sangue de Cristo e obediência à lei divina. Então, para ela, realmente teria que haver uma contrapartida humana. Ellen White manifesta um ponto de vista sinergista em relação ao plano da salvação. Por isso que ela coloca a missão de Jesus como a missão do ensinador. Aí, eu leio um versículozinho de João 3,17, que diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio com o escopo maior de ser ensinador. Os ensinos de Jesus, eles fizeram parte da sua missão, mas não foi com essa missão principal que ele veio. Ele veio salvar. Essa foi a missão de Jesus. Veio salvar. Certo? Outra declaraçãozinha aqui, a página 150. Ele sofreria não apenas a agonia física, mas mental, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Eu também poderia fazer um vídeo só sobre isso aqui, tá? Ficar aqui 1 hora, 2 horas falando só sobre essa afirmação aqui. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Nesse ponto, a própria Ellen White ela vai se contradizer, porque pelo seguinte, ela vai dizer que no grande conflito, eu já tratei desse texto aqui, quando ele terminar o suposto juízo investigativo, ele vai colocar sobre Satanás os pecados pelos quais ele morreu, os pecados dos filhos de Deus pelos quais ele morreu. Ele vai colocar esses pecados todos pelos quais ele morreu sobre Satanás. Os pecados dos filhos de Deus. Então, quando ela diz isso, ela está afirmando, em parte, algo que é verdadeiro. Jesus morreu pelos pecados daqueles que ele veio salvar, os filhos de Deus. Morreu por esses. E não pelos pecados do mundo inteiro. Porque se Jesus morre pelos pecados do mundo inteiro, de forma sem exceção, o mundo inteiro seria salvo. Né? Mas olha, aqui no Primeiros Escritos ela diz: o peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. O peso dos pecados do mundo inteiro? Será que a Bíblia concordaria com essa afirmação? Aí, sabe o que a gente faz para desbaratar mais essa mentira Ellen Whiteana aqui? É simples, a gente vai para Apocalipse, abre aqui no capítulo 5 e lê o verso 9, que inclusive tem a ver com o que a gente está tratando aqui, que é a salvação, sangue de Cristo, como possuindo mérito e tal. Apocalipse 5,9 diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, presta atenção, compraste para Deus com teu sangue quem? O mundo inteiro. Toda criatura que já passou pela terra. Quem foi que Jesus comprou com o seu precioso sangue derramado na cruz? Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Veja, os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Jesus não comprou com seu santo sangue derramado na cruz
toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação, mas os que procedem. Então, como é que Ellen White pode dizer que o peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele? Ou seja, como se ele estivesse carregando os pecados do mundo inteiro. Isto aqui é uma contradição. Jesus não carregou os pecados do mundo inteiro em nenhum momento do seu ministério, em nenhum momento de sua passagem pela terra. Ele carregou os pecados desses aqui a quem ele veio salvar, que o Apocalipse está deixando claro o seguinte, olha, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Está claro ou não está isso aqui? Continuemos. Página 150 ainda. Jesus também lhes disse que teriam uma parte a desempenhar. Estar com ele e o fortalecer em várias ocasiões. Aqui é Jesus falando para os anjos, né? Que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual a deles. Isso aqui é uma heresia. Isso aqui que Ellen White afirma é uma heresia. O que mesmo que ela afirmou, quando Jesus, supostamente falando com os anjos a respeito de sua missão, diz o seguinte, que ele tomaria a natureza decaída do homem, veja, natureza decaída do homem, e sua força não seria nem mesmo igual a deles. Jesus tomou a natureza decaída do homem. Será que a Bíblia concordaria com isso aqui? Será que a Bíblia concordaria que Jesus tomou a natureza decaída? Ou seja, se Jesus tomou a natureza decaída do homem, Jesus tomou a natureza depravada do homem. Ele tinha a natureza depravada. Porque esse é o sentido, gente. Jesus veio, então, como uma alma em depravação total. Jesus veio com o mal dentro de si. É a natureza decaída, mal dentro de si, arraigado em si, fazendo parte do seu ser como um todo, essência, substância. Porque é isso que vai indicar o que ela está afirmando aqui, e com o agravante de dizer que, olha, e sua força não seria nem mesmo igual a deles, pelo amor de Deus, Senhor, misericórdia sobre esses que assim pensam, como essa mulher que não foi sua profetisa, Senhor. Tu sabes que não foi. Misericórdia. Aqui em Romanos 8:3, Paulo diz assim, porquanto o que fora impossível à lei, o que for impossível à lei? Salvar, né? No que estava enferma pela carne, veja, enferma pela carne. A carne humana está enferma de um pecado mortal que vai levá-la à morte. É uma doença mortal. Não há cura para essa doença da carne. A lei não tem o poder de curar essa carne enferma que caminha para a morte certa. E essa morte aqui é a segunda morte, não é essa morte naturalzinha que a gente passa por ela aqui, não. É a segunda morte, a morte eterna. A carne está enferma, está doente. A lei não pode curar essa carne doente. Aí ele continua dizendo, olha, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, veja, Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Em semelhança de carne pecaminosa. A palavra grega, homoiates, acho que é essa palavra que aparece aqui, é uma palavra que denota a semelhança, não a igualdade. Semelhança na aparência, mas distinção na essência. Semelhança na aparência, distinção na essência. É o que diz o dicionário da língua grega
que foi utilizada aqui em Romanos 8:3. Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa, porque se ele vem com uma natureza decaída, como afirma a falsa profetisa aqui, inclusive, olha, e sua força não seria nem mesmo igual à nossa força. Vocês acham o quê, irmãos? Vocês acham o quê? Primeiro que Jesus não poderia salvar, ele não teria força para salvar, para resistir ao pecado. E aí, por isso é que ele pergunta lá atrás para os fariseus, quem é que me convence de pecado? Quem é que me pode convencer de pecado? Os fariseus se calaram diante dessa pergunta de Jesus, por quê? Porque ele nunca pecou. Jesus nunca precisou imolar um cordeirinho. Vocês já pensaram nisso? Jesus nunca precisou imolar um cordeirinho, né, por si mesmo. Por quê? Porque ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Ele era a representação própria do cordeiro que morreria em favor dos seus escolhidos, dos seus eleitos. Porque foi para os seus eleitos, né, foi para morrer em favor dos seus escolhidos, dos seus eleitos, que ele veio. Em semelhança de carne pecaminosa. Jesus não possuía uma natureza decaída, depravada. Ele não poderia ser assim, depravado. Vim com essa natureza depravada, com essa essência de depravação total. A Bíblia diz isso. Você prefere crer em quem? Na falsa profetisa, que está dizendo algo contrário ao que a Bíblia diz? Aqui na frente, na página 151, ela diz mais alguma coisa. Jesus ordenou que o exército celestial se conformasse com o plano que seu pai aceitara. Está vendo? Como tudo que você lê nesse capítulo aqui acerca do plano da salvação segundo a visão de Ellen White, tem a ver com o plano que Jesus elaborou. Jesus. Sozinho. Sozinho. Não foi o Pai, não foi o Espírito Santo. Ele teve que pleitear com o Pai, inclusive, para que o Pai aceitasse o seu plano, né? O plano que seu Pai aceitara, que proveio dele. Aí a gente lê João 8, versículo 42, que diz assim: replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Não vim de mim mesmo? Não vim de mim mesmo, disse Jesus. Então quer dizer que essa ideia implícita aqui em Ellen White, em Primeiros Escritos, quer dizer que essa ideia, ela é uma ideia diferente daquilo que a Bíblia diz acerca do plano da salvação? É sim. É sim. Claro que é. Está justamente na rota oposta ao que a Bíblia diz. Na rota oposta. Deus enviou Jesus. Jesus está dizendo, eu não vim de mim mesmo. Deus me enviou. Lá atrás, o próprio João, reverberando aquele versículo, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus não teve que pleitear com o Pai, porque o plano foi do Pai. O plano proveio do Pai, o plano saiu do Pai. Jesus está afirmando, veja, Jesus está afirmando, eu não vim de mim mesmo. Vocês querem o quê?
Vocês vão ficar com quem? Porque não dá, olha, sério, não dá para ficar com a Bíblia e com esse lixo aqui. Não dá para ficar. Vocês escolham de que lado vocês vão ficar, adventistas. Vocês escolham. Por último, diz aqui. Ainda tem mais um. Penúltimo texto a ser comentado. Disse meu anjo assistente: pensais que o pai entregou o seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta, olha, meu Deus do céu. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado filho para morrer por ele. Meu Pai do céu, Senhor, misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor, sobre esse povo, Pai. Misericórdia, Pai. Eu sei que o Senhor tem um povo lá dentro dessa igreja, Pai. Cuida desses, Senhor. Derrama luz sobre esses. Pensais que o Pai entregou seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado filho para morrer por ele. Uma luta para Deus decidir. Uma luta para Deus decidir se deixaria Jesus vir morrer em lugar do homem. Meus queridos irmãos adventistas, pelo amor que vocês têm a Deus, eu sei que vocês têm um ódio tremendo de mim em vossos corações. Não estou falando em tom de sarcasmo agora, nem de cinismo. Eu sei que vocês me odeiam, mas eu rogo pelas misericórdias de Deus, pelo amor que vocês têm a Deus, pelo amor que vocês professam ter em Deus e em sua palavra. Leiam comigo o que consta aqui em João 6, 38 e 39. E vamos ver se pelo menos de longe há a possibilidade de você entender como Ellen White, que disse que foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado filho para morrer por ele. João 6, 38 e 39 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. São palavras de Jesus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Meu querido irmão adventista, minha querida irmã adventista, lendo esses dois versículos que nós acabamos de ler agora, no Evangelho de João, que expressa palavras que saíram da boca do Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E a vontade daquele que o enviou é que ele não perca nenhum de todos que o Deus que o enviou deu a ele, deu a Jesus. Então, dá para você imaginar, pelo menos de longe, que Ellen White estava correta ao dizer isso aqui? Pensais que o Pai entregou o seu muito amado filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado filho para morrer por ele. Meu Pai do céu, meus queridos irmãos, onde na Bíblia a gente pode ter isso aqui? Onde na Bíblia a gente pode chegar, se aproximar minimamente dessa ideia? Não estou falando de forma cabal, não, porque isso é impossível, mas minimamente se aproximar dessa ideia de que Deus teve que fazer um esforço divino enorme
e lutou consigo mesmo para poder permitir que Jesus levasse a cabo o plano de Jesus e não o próprio plano de Deus. Quando Jesus disse que o plano para salvar não veio dele, foi do Pai. E a vontade do Pai é que Jesus não perca nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu. Vocês estão brincando, gente. Vocês estão brincando. Não dá. É por isso que nós estamos aqui. Olha, não dá para você ficar com as duas coisas. Não dá para você ficar com Ellen White e com a Bíblia. Por último, eu leio aqui a página 152. Vi que era impossível a Deus alterar ou mudar sua lei para salvar o homem perdido. De novo, ela vem com a questão da lei aqui, como se lei fosse um dos instrumentos utilizados por Deus para salvar a humanidade, né? Então, vi que era impossível Deus alterar ou mudar sua lei para salvar o homem perdido e que ia perecer. Portanto, ele consentiu, veja, ele consentiu. Sempre Deus no passivo aqui, né? Deus no passivo. Ele consentiu em que seu amado filho morresse pela transgressão do homem. Deus consentiu, não foi? De novo, eu recorro à Bíblia para mostrar para vocês, meus queridos irmãos adventistas, o que a Bíblia diz acerca de Deus supostamente consentindo Jesus para morrer. Será que isso está em harmonia com o que a palavra de Deus diz acerca da morte de Jesus, Filho de Deus? Será que a palavra concorda minimamente com Ellen White aqui? Leiamos dois textos, todos dois em Atos. Primeiro no capítulo 2, verso 23, diz assim: sendo este entregue, este é uma referência a Jesus, sendo este entregue, escute isso aqui, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Para lá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer que a palavra de Deus está dizendo que a morte de Jesus se deu em cumprimento de um determinado desígnio e presciência de Deus. Quer dizer que Jesus foi parar numa cruz porque houve um determinado desígnio e presciência de Deus na morte dele. Ou Jesus teve que consentir com Jesus, perdão, Deus teve que consentir com seu amado filho para que morresse em lugar do homem transgressor. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja, determinado desígnio e presciência de Deus. Foi pelo determinado desígnio, vontade soberana, beneplácito de Deus, decisão de Deus, escolha de Deus. Foi pelo determinado desígnio e presciência de Deus que Jesus foi parar numa cruz. Deus não teve que consentir que Jesus morresse numa cruz. Ele determinou. Ele, Deus soberano, determinou. Por último, Atos 4, 27, 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual o ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Vocês vão brigar com isso aqui? Vocês querem brigar com o texto bíblico e ficar com essa falsa profetisa aqui? Vocês querem brigar com o texto bíblico? Esse texto de Atos está afirmando que tudo que essa gente aqui fez com Jesus, tudo de mal, de ruim, de horrendo,
de terrível, de espantoso, de demoníaco, tudo que essa gente fez contra Jesus. Aí ele cita aqui, ó, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gente de Israel. Toda essa gente fez o que a mão e o propósito de Deus predeterminaram. Deus não teve que consentir que seu filho morresse na cruz. Ele predeterminou. Foi segundo o desígnio, determinado desígnio e presciência de Deus que Jesus foi parar numa cruz. Meus irmãos queridos adventistas, vou encerrando esse vídeo. Vocês preferem crer nesse lixo aqui, que leva a assinatura de Ellen White, que para vocês é o espírito da profecia? Como que o espírito da profecia poderia falar coisas contrárias à palavra de Deus? Como é que pode um espírito da profecia que, segundo vocês, vem de Deus, procede de Deus? O espírito da profecia na Bíblia é o Espírito Santo, mas vocês dizem que é Ellen White. Vocês têm que escolher. Vocês têm que escolher, porque Ellen White não fala em nome do Espírito Santo de Deus, não fala em nome da Bíblia. Ela vai na contramão da Bíblia. Então eu rogo pelas misericórdias de Deus e pelo amor que vocês têm a Deus, a Jesus Cristo. Ponderem, usem o vosso cérebro. Uma bênção que Deus deu a toda a humanidade para que vocês analisem, raciocinem de acordo com a palavra de Deus. E não de acordo com isso aqui. Palavra de Deus não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Isso aqui não está em harmonia com a palavra de Deus. Isso aqui está em desarmonia com a palavra de Deus. Escolham hoje a quem servir. Que Jesus derrame uma bênção sobre o povo adventista em toda a face da terra. Amém.